22, continuamos no estudo da Palavra de Deus nesta noite. Gênesis 22, Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia, já lemos o texto. Na semana passada precisamos ler mais alguns versículos para a nossa edificação. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. Foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Louvado seja Deus, Senhor. Queremos estar na mesma fé de Abraão, queremos estar no mesmo espírito de fé, como diz em 2 Coríntios 5. Clamamos a ti, meu Deus, opera nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nesse estudo que temos feito no livro de Gênesis, já vimos o seguinte: Abraão, em Gênesis 12, precisou deixar da terra, da parentela e da casa do pai. No capítulo 13, precisou deixar de Ló. No capítulo 21, precisou deixar de Agar e Ismael. Agora, no capítulo 22, a sétima entrega que Abraão precisou fazer, precisou entregar Isaque nas mãos do Senhor. Diga glória a Jesus. Em suma, o Senhor pediu tudo. O que o Senhor pede de ti? Miqueias 6:8 diz: que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? O que o Senhor pediu a Abraão? Tudo. Fala para o irmão do lado: o Senhor quer tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, é que Ele tudo entregarei, tudo entregarei. Louvado seja Deus.
Por que o Senhor pede? Porque o nosso amor tem que estar completamente no Senhor. No livro de Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Fala para o mundo do lado: Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz 1 João capítulo 2. Amarás ao Senhor de todo o teu coração. Marcos 12:30. Salmo 116, Salmo 18:1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 116:1. Eu te amo, ó Senhor, porque ouviste a minha voz e a minha súplica, e invocar-te-ei enquanto viver. Amar ao Senhor. Fala para um lado: amar ao Senhor. Irmãos, e Deus pede provas deste amor. Sempre que o nosso coração se apega a alguma coisa, Deus requer isso. Lucas 14:33, assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. O que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 2:17. Irmãos, entregar tudo no altar do Senhor e fazer a vontade de Deus. Não viver mais para si mesmo. Romanos 14:8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Irmãos, no mundo moderno, ser crente é uma opção de vida com um toque de excentricidade. A pessoa pronta de todas, mas ela diz que é evangélica. Irmãos, isso é um absurdo completo. Pela palavra de Deus, ser crente significa amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus significa, João 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Diga glória a Jesus. Amar a Deus significa fazer o que Ele quer, fazer o que Ele manda, entregar o que Ele requer. E 1 João 5 diz que os seus mandamentos não são pesados. Então, irmãos, para Abraão o Senhor pediu tudo. O que Ele pede de ti? Pergunta para o lado: o que Deus pede de ti? Tem o texto de Mateus, do mancebo rico, em que Jesus lhe pediu toda a sua riqueza. Mas Deus pode ainda hoje fazer um pedido deste? Sim ou não? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Do mesmo jeito que Ele fez, Ele faz até hoje. Diga glória a Jesus, pede e continua a pedir muito mais. Pastor, eu não creio num Deus que faz pedidos absurdos. Então você vai ter que arranjar outro Deus, porque o Deus da Bíblia é esse. Diga glória a Deus. Faz pedido, sim. Pediu para entregar o próprio filho no último instante. Outra, Deus levou esta prova até o limite máximo. Fala para um lado: Deus te prova até o máximo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Já vimos isso semana passada, versículo 5, continuando. Disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e Isaque iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. Só Abraão e Isaque continuaram esta jornada até o monte Moriá, como já vimos, 2 Crônicas 3:1, o lugar onde posteriormente Salomão edificou o templo de Jerusalém. 2 Samuel 24, o mesmo lugar onde Davi também erigiu um altar na eira de Ornã, o Jebuseu, quando Davi teve que aplacar a ira de Deus por causa do recenseamento feito contra a vontade de Deus. Só Abraão e Isaque. Que ensino que tem nisso? Muitas coisas requerem um trato pessoal com Deus. Diga glória a Jesus. Mateus 6,10. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Cantares 4 diz: jardim fechado és tu, fonte selada. Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para os que o temem. Irmãos, a história de Sansão, a partir de Juízes 13, o problema de Sansão é que ele contou um segredo que ele não poderia contar.
Essa história de Sansão significa o seguinte: nós temos que ter uma vida de devoção íntima com Deus, e tem certas coisas que Deus nos diz que nós não podemos repetir. São certas coisas entre nós e Deus. Nós não podemos ter com Deus apenas uma comunhão coletiva. Tem gente que quando está na igreja, no meio dos louvores, da pregação, sente a presença de Deus. Quando vai em casa a orar sozinho, ajoelha e dorme, porque não sentiu nada. Mas meu filho, tem alguma coisa muito errada. Fala assim: misericórdia, você só tem comunhão coletiva? Isso não existe. Fala para um lado: isso não existe. Tem que ter uma comunhão pessoal com Deus. E se você ainda não tem, Deus vai te espremer. Fala para o lado: Deus vai te espremer. E como vai? Diga glória a Jesus. Deus fez isso com Abraão, porque o Senhor nos quer perto dele. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Diga glória a Deus. O Senhor nos quer mais perto dele, um relacionamento íntimo com o Senhor. Outra coisa, irmãos, aqui o significado profundíssimo do texto. Abraão e Isaque foram a só os dois nessa situação. Irmãos, esta cena é uma cena verídica, isso aqui é um fato histórico, isso aqui ocorreu há quase 5.000 anos atrás. Existem intérpretes da Bíblia que dizem que isso aqui é uma alegoria. Alegoria é uma fábula para ensinar, uma fábula com um fundo espiritual. Não, isso aqui é uma história verídica, e essa história tem uma aplicação imensa. Irmãos, Gênesis 22 fala do coração da palavra de Deus, que é o trato entre o pai e o filho. Diga glória a Jesus. Irmãos, Apocalipse 13:8 diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. João 10:25 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a toma de mim, eu de mim mesmo a dou. Salmo 48, eis aqui, venho para fazer a tua vontade. Sim, ó Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Isaías 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Hebreus 9:12, Jesus não entrou em um tabernáculo dessa criação feita por mãos, mas entrou no mesmo tabernáculo celestial, não com sangue de touros e bodes, mas com o seu próprio sangue, havendo ali efetuado uma eterna redenção. Irmãos, em Levítico 16 fala do dia da expiação. Era um dia por ano em Israel, quando no tabernáculo de Moisés saíam todos, não ficava ninguém lá dentro, só o sumo sacerdote, sozinho. E ele entrava com o sangue de um cordeiro, e ele entrava dentro do templo, que tinha o pátio exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar, que era todo fechado dentro de cortinas. O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar e aspergia aquele sangue na tampa de ouro maciço da arca da aliança, que era chamada de propiciatório. E aquele era o sangue, aquilo simbolizava a presença íntima, a presença santíssima de Deus. E o sumo sacerdote ficava sozinho neste dia. Irmãos, tudo isso tem um significado muito profundo. Abraão e Isaque foram sozinhos para o Monte Moriá. Irmãos, essa cena tem um significado para a eternidade passada. O que Abraão e Isaque estavam indo fazer no Monte Moriá, um dia Deus e Jesus fizeram na eternidade passada, num tempo que ninguém sabe quando foi, dia e hora que ninguém pode precisar. E só o Pai e o Filho em um determinado lugar, só eles, entre o Pai, entre Deus Pai e entre Deus Filho, houve um concerto, houve uma aliança. Diga glória a Jesus. Abraão disse para os seus empregados: fiquem aqui, só vou eu e Isaque. Deus disse isso aos anjos, e só o Pai e o Filho fizeram esta aliança antes do mundo ser criado. Não tinha ninguém no mundo, só tinha Deus e os anjos.
Deus planejou a criação do homem, Deus planejou um homem livre com a oportunidade de pecar. Não concordando com isso, mas na sua presciência Deus sabia que o homem ia pecar. E daí ficaria a grande questão, como resolver o problema do pecado. Antes de Deus criar o homem, Jesus se ofereceu para resgatar o homem caído no pecado. Diga glória a Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz não foi algo por acaso e não foi um remendo nos planos de Deus, foi um acordo entre o Pai e o Filho antes do mundo ser criado. Diga glória a Jesus. Uma frase que sempre dizemos, que eu li num livro, não me lembro qual, mas uma frase muito profunda, criar o homem foi uma grande coisa, mas redimir o homem caído no pecado e todo estragado foi maior ainda do que criá-lo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e toda esta cena entre Abraão e Isaque, já falamos isso semana passada. Se você entrar em comunhão profunda com Deus na leitura do livro de Gênesis, você pode entrar em aspectos mais profundos ainda da eternidade do nosso Deus. O fato de Abraão tanto querer um filho e acabar tendo um filho depois de tanto esperar, isso pode dizer respeito a Deus Pai. Jesus é Deus Filho. Para ele ser Deus Filho, um dia ele foi gerado, um segredo que não nos é franqueado, não sabemos quando foi isso, mas Deus, na história de Abraão, ele deixou algumas pinceladas. Diga glória a Jesus. Irmãos, este acordo entre o Pai e o Filho ficou algo secreto entre eles, tanto que Jesus, durante todo o Velho Testamento, ele foi um personagem secreto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e a todas as gerações, mas agora foi revelado a nós, os gentios, as riquezas da glória deste mistério, saber Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. Diga glória a Jesus. E Jesus guardou este mistério. Irmãos, e quando Jesus desceu à terra, ele sabia exatamente tudo o que iria acontecer. João 13:1, Jesus, sabendo que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, e que o Pai havia entregue nas suas mãos todas as coisas, havendo amado os seus, amou-os até o fim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Riconsinda lava, suda rádio conta, riconsinda lava, stay, riconsinda lava, suda rádio conta, lava, suda harias. Nelava rádio canto, lava, suda rádio conta, riconsinda rádio conta, lava, suda harias. Na canta, lava, suda rádio conta, ricanta, lava, suda harias. O Senhor fala de uma mulher que está entristecida, abatida, desgostosa, mas o Senhor diz que Ele vai te fortalecer, porque o Senhor diz que Ele está te ajudando, porque o Senhor diz que Ele está trabalhando na tua vida, porque o Senhor diz que Ele vai transformar completamente a tua vida, e o Senhor quer fortalecer a tua fé, porque o Senhor vai te dar vitória, e o Senhor quer te levantar. Canta lava suda rádio conta lava suda harias na canta lava hariastei. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Canta lava suda harias rádio conta lava suda rádio conta lava suda hariastei. Na lava suda rádio conta lava suda harias lava harias o Senhor de glória para cima. Lava suda rádio conta lava harias o Senhor grande teu socorro e você, o Senhor vai te dar vitória. Lava rádio conta lava suda harias. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Engrandecido seja Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, Abraão e Isaque sozinhos, já falamos isso, versículo 5. Abraão disse: vamos adorar e tornaremos. Em primeiro lugar, ele falou adorar a Deus em qualquer circunstância. Fala para um lado, em qualquer circunstância. Irmãos, porque é o seguinte: se a tua vida está nas mãos do Senhor,
Pode ser a prova que for, você não vai ser destruído, você não vai ser derrotado. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8, diga glória a Jesus. O Senhor vai te dar vitória. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Salmo 75, 1. Diga glória a Jesus. O Senhor não vai te deixar envergonhado, o Senhor não vai te deixar confundido. Então, adorar a Deus em qualquer circunstância. Glória a Jesus. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o seu filho Isaque. Irmãos, isso aqui é uma cena perfeita de Jesus carregando a cruz. Isaque carregando a lenha que seria o material de seu próprio holocausto. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus carregou o instrumento de seu próprio martírio, que foi a cruz. Com um pequeno detalhe, aquela cruz não era dele. Fala para um lado, era tua. Era tua e Jesus carregou. Diga glória a Deus, carregou a nossa cruz. Glória a Jesus. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão: meu pai, eis aqui a lenha e o holocausto, mas onde está o cordeiro? Irmãos, esta inocência de Isaque é de ressaltar. Ele estava acostumado aos holocaustos de seu pai, porque em todo lugar onde Abraão ia, ele edificava um altar, e isso era costume. Então Isaque sabia como que era um holocausto, porque ele perguntou onde estava o cordeiro. E ele estava achando aquilo tudo muito estranho. Vamos sacrificar o quê? Vamos oferecer o que a Deus? Então, irmãos, é uma inocência. Irmãos, isto aqui fala da inocência de Jesus. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus também foi à cruz em absoluta inocência. Como dizem em Hebreus, não temos um sumo sacerdote, como os demais que precisam primeiro fazer um sacrifício por si mesmo, para depois interceder por outros. Mas temos um sacerdote que pelo seu próprio sangue intercede por nós. Diga glória a Jesus. Hebreus 4, cheguemos, pois, com ousadia no santo lugar, no trono da misericórdia, para alcançarmos socorro para a ocasião oportuna. Irmãos, Isaque é tipo de Jesus, porque obediente até a morte. Isaque já era grande, já falava, já andava, já carregava coisas pesadas, então ele já tinha lá a sua idade. Para ele carregar a lenha para o holocausto, era uma quantidade razoável de lenha para queimar um cordeiro. Deveria ter quanto? 12, 13, 15, 18 anos? Talvez. Para carregar esses objetos pesados, deveria ter pelo menos de 12 anos para cima. Então, e o seu pai tinha 112. Diga glória a Jesus. Então, se Isaque não quisesse se submeter a esse holocausto, só estava ele e Abraão. Ninguém o obrigaria. Quer dizer, Isaque aceitou o sacrifício. Isaque se ofereceu voluntariamente para isso, obediente até a morte. Ovelha muda. Fala para um lado, ovelha muda. Quando pisarem no teu calo, você vai agir como uma ovelha muda, e não como um cabrito escoiciante. Fala para lá assim, viu? Fala para um lado de novo, ovelha muda. Ovelha muda. O Senhor me falou isso a semana passada. Quando você não se defende, eu te defendo. Diga glória a Jesus. Pastor, mas eu preciso dizer umas verdades para ele. Não fale, deixe que Deus fale. A pessoa mais indicada para falar verdades é Deus. Diga glória a Jesus. Deixe que Ele fale. Glorificado seja o Senhor. Versículo 8. Onde está o cordeiro? Irmãos, se fôssemos nós, alguns ficariam mudos, estáticos, teriam uma apoplexia nervosa. Outros teriam uma crise de choradeira. Outros diriam, é você, meu filho, e desmaiava. Onde está o cordeiro? O que Abraão respondeu?
Resposta perfeita. Abraão não disse que era Isaque. Deus proverá. Fala para um lado, Deus proverá. Resposta perfeita, resposta da fé, e a resposta que você tem que ter no seu espírito, no seu coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes nós perdemos as bênçãos por causa da nossa murmuração. 1 Coríntios 10, não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Filipenses 2,15, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, não murmure, para não perder a bênção. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. A palavra da fé. Deus proverá. Por que Abraão disse isso? Será que Abraão sabia que, na verdade, Isaque não seria morto? Ele sabia disso? Não, porque em Hebreus 11 diz que ele tinha fé que Deus poderia até ressuscitar Isaque dos mortos. Por que Abraão disse isso? Porque era a absoluta verdade e a verdade divina e espiritual. E Abraão disse isso porque em Gênesis 20 está escrito que Abraão era profeta de Deus. Então Abraão respondeu com uma resposta profética. Irmãos, é a absoluta verdade. Deus proverá para si o cordeiro, e proveu mesmo, e já faz 2000 anos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Abraão deu uma resposta profética. Nós precisamos ter respostas proféticas. Muito bem, e como que se consegue isso? Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Diga glória a Jesus. Como ter respostas proféticas? Testemunhe Jesus com as suas palavras, com os seus atos, com os seus pensamentos. Viva Jesus, respire Jesus, que as palavras que você disser serão palavras de Jesus. Diga glória a Deus. Aliás, meu amado, uma das marcas de que alguém é verdadeiramente convertido é que este alguém fala de Jesus. Fala assim, viu? É uma marca. Esta palavra está muito junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão falou pelo espírito de profecia. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas e que testemunho de Jesus que tem aqui? Tudo isso aqui do capítulo 22 está falando de Jesus. A obediência de Abraão, a obediência de Isaque, essa prontidão, este amor de Abraão a Deus acima de todas as coisas, não se apegando a nada, tudo isso está testemunhando sobre Jesus. Repita comigo, Abraão não andava por vista, como disse 2 Coríntios 5, não andava por vista, mas anda por fé. O que significa não andar por vista? Não fique olhando para as circunstâncias. Pastor, a coisa está horrorosa, e quanto mais eu oro, pior fica, e eu não estou vendo de onde vem providência, e eu acho que na verdade vai ter providência nenhuma. Faça misericórdia. Isso é a incredulidade falando. O que significa andar por fé? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Então Abraão andava por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Fala para o outro lado, Deus quer aumentar a tua fé. Glória a Deus.
Irmãos, João 8,56. Abraão exultou por ver o dia de Jesus, viu-o e alegrou-se. Abraão viveu quase 3.000 anos antes de Jesus. Como que ele viu o dia de Jesus? Em Gênesis 22. Irmãos, como Abraão era um homem de fé, como ele andava em espírito, como ele se dispôs a obedecer a Deus, ele entendeu, ele viu. Irmãos, 1 Coríntios 2, as coisas de Deus se entendem espiritualmente. Fala para um lado, espiritualmente. E Abraão entendeu. O que Abraão entendeu em Gênesis 22? Algo profundíssimo. Diga glória a Deus. Abraão entendeu que Deus também tinha um filho. Diga glória a Jesus. Para nós hoje pode parecer muito óbvio. Há 5.000 anos atrás não tinha nada de óbvio. Quem disse que Deus tinha um filho? Abraão, irmãos, com aquele ato, com o filho deitado para ser imolado, toda aquela cena, Abraão entendeu que Deus tinha um filho e que este filho seria o Cordeiro de Deus. Diga glória a Jesus. Senhor eterno, glorificado seja o Senhor. Versículo 10, estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Quer dizer, um machado, uma faca afiadíssima, aquela faca de destrinchar ossos. Deus eterno, diga glória a Jesus. Abraão levantou aquela faca e ia matar. Não era filme, não era cena e não era ensaio. Diga glória a Jesus. Foi até o último limite, o último instante. Daí o anjo bradou desde os céus. Deus é assim. Fala para um lado, Deus é assim. Deus estava provando Abraão. Ai, pastor, mas eu sou tão fraquinho. Meu filho, esses fracotes, o céu não é uma cristaleira e crentes não são de porcelana. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Não tem essa história, você tão fraquinho, porque Deus nos prova e prova mesmo, e prova até quase nos desesperar, mas na última hora Ele dá o escape. Diga glória a Jesus. E sem drama, sem chantagem emocional. Fala para nós assim, sem drama. Diga glória a Jesus. Sem drama. Aqui nesse texto, irmãos, esse texto é tão objetivo. O drama é a história em si. Não que tivesse algum emocionalismo. Meu Deus, isso aqui foi obediência até as últimas consequências. Fala para um lado, Deus quer que você obedeça. Meu Deus amado. Irmãos, o que o anjo falou para Abraão? Agora eu sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Temer a Deus significa obedecê-lo. Temer a Deus significa entregar-lhe tudo o que Ele pede. Pergunta para um lado, você teme a Deus? Meu Senhor, irmãos, o que precisa ser resgatado na igreja nos nossos dias, em nossos corações, é o temor a Deus. Temor a Deus significa obedecê-lo. Ai, pastor, mas nós não podemos ser tão radicais. É com essa conversa mole, com esse blá blá blá, que o evangelho está ficando frouxo do jeito que se vê por aí. Não precisa ser tão radical, fala isso para Deus então. Fala para um lado, fala isso para Deus. Porque Ele pediu o filho em holocausto e deixou ir até o último segundo. Diga glória a Jesus. Então, tem que obedecer? Tem que obedecer sim. Ai, pastor, mas a Bíblia, né? Ai, é tão difícil. Ai, pastor, eu acho que se vai dar uma escorregadela para cá, você dá uma escorregadela para lá, Deus entende. Fala para você, incapaz. Com essa malandragem toda. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós nos fortalecemos. E o que nos fortalece? É a fé.
fé. Fala ao lado, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1, diga glória a Jesus. Irmãos, não foi o estudo, não foi o preparo teológico de Abraão que lhe fortaleceu, que preparo que ele tinha. Diga glória a Deus. E fé qualquer um de nós pode ter, é só ir na fonte. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus deixou a cena ir até o último momento com um detalhe. Só para Isaac, para Jesus, não teve escapatória. Para Jesus não teve anjo bradando do céu. Não precisa, não. Romanos 8:32, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Jesus não foi poupado. Fala isso para o mundo do lado. Jesus não foi poupado. Só Isaac. Jesus não foi. Porque o sacrifício de Jesus tinha que ser consumado. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a ressurreição dos mortos, até no Velho Testamento, era algo muito obscuro. Tem o texto de Oséias 14, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Só que o próprio texto em si é difícil de entender. O assunto ressurreição dos mortos, muito obscuro. Jesus sabia que ia ressuscitar. João 10:25, que eu já recitei. Tenho o poder de dar a minha vida e poder de tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. No concerto que o Pai e o Filho fizeram na eternidade pregressa, isso já ficou acertado, que Jesus ressuscitaria dos mortos. Nem o diabo sabia disso direito. Diga glória a Jesus. Porque como Abraão e Isaac foram sozinhos, isso só Deus e o Pai sabiam na sua plenitude. Por isso que quando Jesus ressuscitou dos mortos, o inferno chacoalhou. Diga glória a Deus, chacoalhou mesmo. Onde está, ó inferno, a tua derrota? Esse mesmo versículo de Oséias 14 está em 1 Coríntios 15. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus venceu, triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o mundo. Deus não o poupou, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora, Abraão, sei que temes a Deus. Versículo 12. Temer a Deus significa não temer ao homem, não temer a carne, não temer o mundo. Temer a Deus significa obedecê-lo. Pastor, mas se eu me converter mesmo, minha família me deixa. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27:10, diga glória a Jesus. Meu Deus amado, Marcos 10:30, ninguém há que tendo deixado casa, pai, mãe, irmãos, campos, fazendas, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesta vida, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:20. Diga glória a Jesus. Temer a Deus. Pastor, mas do meu serviço me mandam mentir. E se eu
não fizer como eles estão mandando, eu vou ser mandado embora. As portas são de Deus. Fala isso para o mundo lá, as portas são de Deus. Se Deus quer que a porta fique aberta, ninguém fecha, ninguém. Diga glória a Jesus. Nos importa obedecer a Deus, fazer a sua vontade. O versículo central da Bíblia, Salmos 118, 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Glória a Deus. Irmãos, temer a Deus significa obedecê-lo. Fala para o mandador, obedeça ao Senhor. Diga glória a Deus. O que você lê na palavra do Senhor e você sabe o que você tem que fazer, faça. Não enrole. Diga glória a Jesus. Glorificado seja Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus capítulo 6. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no meio do mato. Quem colocou este carneiro ali? Diga glória a Deus. Abraão não tinha dito, Deus proverá, pois apareceu. Mas Deus pode fazer aparecer um carneiro. Bom, certamente Deus mandou um anjo que catou o carneiro por lá e prendeu o carneiro no meio do mato. Mas se Deus quisesse criar um carneiro do nada, só para esse sacrifício, Ele faria, porque Ele tem poder para qualquer coisa. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, como a história de João 11, quando tiraram a pedra do sepulcro de Lázaro, Jesus teve que chamar o morto pelo nome, porque se só dissesse assim, sai para fora, era capaz de saírem todos os mortos do centro da terra para fora. Diga glória a Jesus. Porque Jesus tem poder. Fala para nós, Jesus tem poder. Diga glória a Deus. E como tem poder. Louvado seja o Senhor. Deus providenciou um carneiro para o sacrifício. Outra questão. Deus mandou Abraão sacrificar este carneiro? Sim ou não? Leia lá o versículo. Deus falou para ele, Abraão, pegue agora esse carneiro e ofereça um holocausto no lugar do seu filho. Deus disse assim? Não. Mas Abraão entendeu. Abraão compreendeu a história, que haveria um substituto. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Todos pecaram, destituídos e estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Abraão entendeu, pecou, tem que morrer, mas Deus haveria de providenciar um substituto. Isaac não morreu, alguém morreu no lugar dele. Fala para um lado, alguém morreu no teu lugar. Recansinda rádio conta lava sudaharias. Canta lava sudahari conta ridahariastei. Bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Jesus. Jesus veio para morrer no nosso lugar. Bendito seja Deus. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Irmãos, isso aqui é para o nosso ensino eterno. Nunca se esqueça disso. Vou repetir Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Se Deus não poupou nem Jesus, Ele é poderoso e gracioso o suficiente para nos dar tudo o que nós precisamos e muito mais abundantemente do que se possa pensar. Efésios 3:20. Diga glória a Jesus. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em glória quer dizer de sobra, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas capítulo 6. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, Deus é generoso, mas Deus que é riquíssimo no seu amor, com que muito nos amou, diz em Efésios 2.
Deus é riquíssimo, galardoador dos que o buscam, Hebreus 11:6. Deus tem prazer em ser generoso, Deus tem prazer em galardoar. Galardoar quer dizer dar presentes. Diga glória a Jesus. Deus proverá. O salário está pouco, Deus proverá. Jesus já tirou até moeda da boca de peixe para pagar a conta. Diga glória a Deus. Deus tem poder. Fala isso para um lado. Deus tem poder. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Deus proverá. Você precisa ter fé. Fala para um lado. Você precisa ter fé. Irmãos, o dinheiro vai ficando apertado, a pessoa entra em desespero. Coloca os pés pelas mãos, faz besteira, mente, se enrola de tudo que é jeito. Para com isso. Fala para um lado, para com isso. Deus proverá, espere em Deus. Pastor, você está querendo dizer que Deus vai abrir a janela? Vai, exatamente. Irmãos, 1 Reis 17, Deus mandava todo dia, de manhã e de tarde, para Elias, pão e carne. Mandava por corvos. Ah, pastor, não gosto de corvo. Problema teu. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Os instrumentos de Deus são incompreensíveis, mas Deus faz isso para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Louvado seja Deus. Deus tirou a água da rocha. Deus fez chover pão do céu. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Versículo 16. Jurei, diz o Senhor. Hebreus 6,17 diz que Deus jurou por si mesmo, porque não havia outro maior por quem jurasse. Irmãos, toda a fidelidade de Abraão redundou em benção da fidelidade de Deus. Fala para o outro lado, seja fiel. Versículo 17: a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Irmãos, foi com base nesse versículo que Jesus disse em Mateus 16:18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Jesus. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, quer dizer o seguinte: cidades muradas. Quando Israel quisesse conquistar alguma coisa, não era porta nenhuma de cidade nenhuma que iria impedir, porque eles iriam atravessar aquelas portas. Irmãos, e quando Jesus quis dizer as portas do inferno não prevalecerão, diga glória a Jesus. A igreja de Jesus tem poder para entrar no inferno, se preciso for, para tirar quem Deus quer que saia de lá. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, Ele veio para restaurar os perdidos e os caídos. Diga glória a Deus. Não existe cadeia, não existe traficante, não existe cadeia de vício, não existe boca de fumo, não existe boca de prostituição que impeça Deus de tirar alguém de lá quando Ele quer. Não existe. Diga glória a Jesus. Significa o inferno não resiste quando Deus quer salvar alguém, quando Deus quer operar através da sua igreja. Louvado seja o Senhor. Ande canta lá, Vassuda Hariás, engrandecido seja Deus. Meu Senhor, louvamos a Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Ande canta lá, Vassuda Rádio Conta, Ricancinda Rádio Conta lá, Vassuda Hariás. Ande canta lá, Vassuda Hariás, engrandecido seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Meu Deus, opera, Senhor, na Tua igreja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus para sempre. Canta